Bom, vamos então a um assunto que o torcedor gosta muito, o Valdemar esfrega as mãozinhas. Bom, o Jorginho deu a dica depois do jogo a respeito de análise de mercado. O Vasco tem já praticamente 15 dias o Johannes Sports, que esteve aqui e foi, que é o cabeça, é o Don Dransfield, que é o cabeça do 777 Futebol Group. Ele, inclusive, apareceu na foto, na assinatura do contrato com o clube australiano, o Melbourne Victory. Abaixo está o Johannes Sport, que esteve aqui para o jogo do Londrina, sexta-feira voltou para a Alemanha, e o Sebastian Arens, que é o chefe scout da 777 e trabalha no Gênova, está aqui desde semana passada, foi, inclusive, para Ponta Grossa. E, nesse momento, o Vasco tem, e o Paulo Brax falou isso numa entrevista hoje ao Globoesporte.com, tem gente no Paraguai, num torneio de seleções sub-20, inclusive esse torneio, o Ryan está presente, jogador do Vasco, voltam na terça-feira, e tem chefes de scout, na verdade scout, não, o chefe é o Sebastião e o Vitor Bastos aqui. Tem gente do scout do Vasco na Argentina e no Uruguai. É bom lembrar que o Vitor Bastos, já antes da SAF, já tinha estado também no Uruguai e na Argentina, chegou a ficar uma semana visitando clubes, visitando empresários, enfim. O Vasco tem um mapeamento, e o Paulo Brax falou isso claramente, e vai ratificar para a gente aqui na segunda-feira, quando a gente tiver a confirmação. O Vasco tem já um trabalho todo pronto para, encerrado a Série B e o Vasco na primeira divisão, em saber o que fazer com o seu elenco. Já tem tudo na cabeça, tudo absolutamente mapeado, jogadores que têm interesse, jogadores que vai procurar, jogadores que vai fazer proposta. E a ideia realmente é fazer investimentos em jogadores jovens, não há dúvida, mas também em alguns jogadores mais pesados, digamos aí de uma meia-idade, entre 25 e 30 anos, e trazer gringos, jogadores estrangeiros, jogadores que têm um mercado fora também. Pois bem, eu hoje fui correr atrás de algumas informações a respeito de jogadores especulados, muito especulados. O primeiro deles é o Martim Orreda, jogador que é do Godoy Cruz, um dos melhores jogadores do futebol argentino hoje. Jogou 30 jogos esse ano, 11 gols, 11 assistências. E é uma situação difícil porque o Botafogo fez proposta para ele, quase acertou com ele, faltou muito pouco detalhe. Mas o Orreda está querendo jogar na Europa. Ele tem interesse em jogar na seleção da Argentina e acha que vindo para o Brasil não terá muita visibilidade para jogar na seleção argentina. É a história do Brasil. Jogador que vai para a seleção normalmente é o que joga na Europa, e o Martim Orreda tem esse caminho, tem essa ideia. Ele tem esse plano de carreira. Mas, de qualquer maneira, o Vasco tem interesse nesse jogador. E já manifestara isso quando o Vitor Bastos foi à Argentina e depois em contato direto com o empresário dele para que demonstrasse, olha, a gente está querendo fazer uma proposta, a situação do Botafogo não andou, mas o Vasco ainda vai fazer uma carga, depois de tudo isso, para tentar o Martim Orreda. Não é fácil, porque o jogador, inclusive, já declarou isso, reitero aqui, que tem interesse em jogar no futebol europeu. Não se vê jogando no futebol brasileiro, como plano de carreira para uma futura seleção para a próxima Copa do Mundo. Portanto, Martim Orreda é difícil, não pela grana, mas muito pela vontade do jogador. Um outro jogador que foi comentado é o goleiro Agustín Rossi, goleiro do Boca Juniors. É um goleiro excepcional, que tem 27 anos de idade e que tem um caso estranho, porque ele estava em momento de renovação. O empresário do jogador chegou a conversar com o Juan Riquelme, que é o diretor esportivo do Boca Juniors, o ex-jogador Riquelme, que se chama Miguel Gonzalez, o empresário do Rossi. Só que o Boca contratou o veterano goleiro Romero, de 36 anos de idade. Romero, que foi titular da seleção argentina nas Copas da África do Sul, foi titular também na Rússia, eu acho que no Brasil, na África do Sul não chegou a ser ele, mas há 2 Copas do Mundo que ele é titular. E há uma grita muito grande nos torcedores do Boca, porque vem uma disparidade. Pô, como é que vocês não vão renovar com um goleiro de 26 anos, que pega para burro,
e vão contratar um goleiro de 36 anos que não joga há muito tempo, estava no Venezia, na segunda divisão da Itália. Só que o que acontece é a velha briga por conta de salário, né? Questão de investimento. O empresário do jogador, Miguel Gonzalez, deu uma declaração a uma televisão da Argentina informando que o jogador recebe 60 mil reais por mês. Tem um salário ridículo no futebol argentino. E gostaria de trazer o jogador a um patamar melhor, a um nível melhor. E isso foi tido como uma ofensa para o Boca, de querer já renovar, até porque ele tem contrato até o meio do ano que vem. Está querendo antecipar agora por quê? E houve um problema sério. E o Boca disse, olha, a gente não quer mais você. Se sentiram ofendidos, resolveram afastar. Muitas suspeitas de que aquela coisa, esse goleiro aqui, o cara não me ajudou, então eu vou trazer o outro que fulano é meu parceiro. E também há um efeito, vamos sacaneá-lo numa possível liberação. Ele tem contrato até o meio do ano que vem, se especula na Argentina que é um jogador que valha 18 milhões de dólares, que ninguém vai dar num goleiro, e o Vasco da mesma forma. Esse jogador está mapeado, é um jogador que, é claro, interessa, mas nessa situação, nessa circunstância, zero chance. Não há nenhuma possibilidade. E eu tive a informação de que a Vasco SAF, a ideia em relação a goleiro é não gastar um dinheiro absurdo com um goleiro estrangeiro. Fazer preencher a vaga de estrangeiro para o gol não vale tanto quanto fazer para um jogador de linha. Ter um melhor centroavante, um melhor meia, até mesmo um melhor zagueiro. A escola de goleiros no Brasil é muito boa. Supriria tranquilamente com a contratação de um bom goleiro aqui. Mas é algo que ainda está muito embrionário, exatamente por esse litígio. O jogador tem contrato até o meio do ano que vem e não vai sair de graça do Boca. Então, diante dessa circunstância, a gente pode afirmar aqui que a situação do Rossi é uma situação difícil, inclusive, de sair do Boca Juniors nesse momento para qualquer clube, porque até se especulou a possibilidade dele vir para o Brasil, dele jogar em clubes brasileiros. Vários clubes brasileiros teriam manifestado interesse no Agustín Rossi. Hoje eu recebi um telefonema de um companheiro do Paraná, que eu vou ocultar o nome, me perguntando sobre interesses de clubes do Rio de Janeiro, clubes no plural, no meio-campo uruguaio do Atlético do Paraná, Davi Terãs. Se haveria interesse, porque eu fui pesquisar, o Flamengo está muito em cima desse jogador, que inclusive vai jogar contra o Flamengo a final da Libertadores. É um jogador que ganha 350 mil reais mês, que para o futebol brasileiro hoje, para um jogador do nível dele, não é um salário tão alto assim, né? E é um jogador que vale hoje de 20 a 25 milhões de reais, cerca aí de 5 a 6 milhões de dólares, o que não é também um investimento muito alto. Inclusive, o Terãs é uruguaio, teria trocado mensagens com a Arrascaeta, também conterrâneo dele na seleção, são dois jogadores de seleção, mas esse jornalista paranaense me disse, olha, estou sabendo que tem mais gente interessada nele. Eu não tenho essa informação hoje em relação ao Vasco, não tenho, porque o Vasco não abre, só vai abrir a partir do dia 6 de novembro, depois de confirmar, mas não se surpreendam, porque aonde há fumaça há fogo. Não estou dando uma informação concreta que o Vasco está atrás. Até estou trazendo a informação. Não consegui saber do Vasco se há fundamento nisso, e o Paulo Brax não falou sobre isso. Talvez até amanhã, a matéria vai ao ar amanhã, talvez segunda-feira, quando ele estiver conosco, ele fale, ele possa abrir, mas hoje é um nome que está no ar. O Terãs tem contrato até 2025 com o Atlético do Paraná, mas o Atlético do Paraná é um clube vendedor, é um clube que vende, não é um clube que esconde. Então, vai ser feito, sim, um bom e grande investimento no futebol do Vasco, que vai dar uma equilibrada na saída de muitos do atual elenco, que é claro que isso não se comenta, vai dar uma enxugada na folha, e o preenchimento com um investimento de 120 milhões feito esse ano, o Vasco tem um aporte de 190 ano que vem, e com acesso à Série A ainda vai ter mais 100 milhões com a televisão, provavelmente. Então o Vasco vai ter uma grana substancial, quase 500 milhões para fazer bons investimentos, além de
investimentos na estrutura, que também é algo que atrai demais. Hoje o Vasco tem um CT acanhado. Você fazendo uma melhoria, você pagando em dia, você dando estrutura, atrai muito mais os jogadores. E antes de te chamar, Valdemar, uma informação muito importante baseada nisso. O Ryan, que está com a seleção brasileira sub-20, chega terça ao Rio e provavelmente vai dar uma alegria a seu avô Ademir. Ademir que disse, eu quero meu neto jogando no Vasco. Mora na Barreira, é sogro do Valquimar, ex-zagueiro do Vasco, pai do Ryan. E provavelmente o Ryan deve, na semana que vem, estar renovando o contrato por 3 anos. Essa joia do Vasco, esse jogador de muito futuro. E não se surpreendam se o Ryan, além de renovar, ano que vem também seja incorporado. Comece a treinar entre os profissionais, porque é um jogador acima da média.